Lucas capítulo 11. Um dia, Yalcha estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Mestre, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos introduz à tentação. E Yalcha acrescentou: Imaginai que um de vós tem um amigo, e à meia-noite o procura, dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo me chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. O outro responde lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está trancada. Meus filhos e eu já estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los, por ser seu amigo, vai se levantar, por causa de sua impertinência, e lhe dará o quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Yalcha estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: É pelo poder de Beelzebul, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Yalcha, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse: Todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebul que eu expulso os demônios? Se é pelo poder de Beelzebul que eu expulso os demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Yahvé que eu expulso os demônios, é porque o reino de Yahvé já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, à procura de repouso. Não o encontrando, diz: Vou voltar para a minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Enquanto Yalcha assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ele respondeu: Felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Yahvé e as põem em prática. Acorrendo as multidões em grande número, Yalcha começou a dizer: Esta geração é uma geração perversa. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas e Auna foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas e Auna.
E aqui está quem é mais do que Jonas. Ninguém traz uma lâmpada para colocá-la num lugar escondido ou debaixo de uma vasilha. Coloca-a no suporte, a fim de que os que entram vejam a claridade. A lâmpada que ilumina o corpo é o olho. Se teu olho for límpido, ficarás todo cheio de luz, mas se teu olho for ruim, ficará todo em trevas. Examina, pois se a luz em ti não são trevas. Se então teu corpo estiver todo cheio de luz, sem traço algum de escuridão, ficarás totalmente iluminado, como acontece quando a lâmpada te ilumina com seu clarão. Enquanto Yalcha estava falando, um fariseu o convidou para jantar em sua casa. Yalcha foi e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que ele não tinha feito a lavação ritual antes da refeição. O mestre disse-lhe: Vós, fariseus, limpais por fora o corpo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Yahvé. Por isso é que devereis praticar sem negligenciar aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostai do primeiro assento nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais as pessoas andam sem saber. Um doutor da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim insulta também a nós. Yalcha respondeu: Ai de vós igualmente, doutores da lei, porque carregai as pessoas com fardos insuportáveis, e vós mesmos nem com um só dedo não tocais nesses fardos. Ai de vós, porque construí os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso sois testemunhas e aprovais as ações de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Yahvé afirmou: Eu lhes enviarei profeta e apóstolos, e alguns eles matarão, outros perseguirão. Por isso se pedirá conta a essa geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Assim eu vos digo, esta geração terá de prestar conta disso. Ai de vós, doutores da lei, porque ficaste com a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Yalcha saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a oportuná-lo e a provocá-lo em muitos pontos, armando ciladas para apanhá-lo em suas próprias palavras. Aleluia, bendito és tu, Pai, bendito são suas santas palavras, aleluia.